Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. E eu tenho um senador favorito nos Estados Unidos agora. Eu gosto do senador Lindsey Graham, mas eu realmente gosto do senador Randy. Ele é um ótimo senador. E ele está nas notícias e está sendo atacado por todos, da esquerda, da direita e do centro, até mesmo por alguns republicanos, por causa do seu último tweet. Quando vi isso pela primeira vez, dei uma risadinha, mas depois pensei: você entendeu tudo errado. O que há de tão errado no que ele disse? Porque ele está defendendo os valores americanos ou está defendendo os valores ocidentais? Antes de mostrar os tweets dele, quero deixar claro: ao ampliar a visão e olhar em nível macro, vemos para onde nosso futuro caminha. Você precisa analisar alguns passos estratégicos em um nível civilizacional. Então, um desses passos estratégicos que tomamos em nível civilizacional foi permitir a entrada do Islã nos países ocidentais. Ok, isso foi feito com boas intenções, considerando que vivemos em um mundo pós-etnonacionalista após a Segunda Guerra Mundial. Somos todos iguais. Ao receber pessoas, tudo ficará bem e todos vão se integrar. Isso foi um erro, pois ao virem para países ocidentais, as pessoas mantêm sua cultura e não abandonam a de seus pais. O ideal é que a cultura que chega não seja hostil à anfitriã, o que na maioria das vezes funcionou para japoneses e vietnamitas. Os indianos recebem muito ódio, mas não são hostis. Eles podem ter algumas práticas culturais que o Ocidente acha nojentas, talvez, mas eles não são realmente hostis ao Ocidente. Mas existe uma cultura em que jogar os dados não funcionou, que foi o Islã. O Islã é muito forte, o Islã não se conforma, porque é assim que os muçulmanos são criados. Eles acreditam que tem o melhor sistema de valores, que tem os melhores valores, que tem a melhor religião, que tem a verdade do lado deles e que precisam exportar isso para o mundo. E mesmo que eles vão para um país ocidental como refugiados, eles não têm nenhuma obrigação de se conformar aos ideais ocidentais. É assim que o Islã se vê, por isso é uma cultura única. Não vou julgar se está certo ou errado, isso é com você decidir. Mas se você vive no Ocidente, então deveria apoiar os valores ocidentais, porque se não fossem esses valores, você não faria parte da maior civilização que a humanidade já conheceu. Então, o Islã agora chegou à Europa e está começando a ganhar força também na América. Você tem Zoran Mandani citando o Alcorão e Maomé. Ele virou prefeito da maior e mais importante cidade dos Estados Unidos. Há também enclaves muçulmanos como Dearborn, em Michigan, além da Flórida e do Texas. Esqueça os muçulmanos por um instante. O Islã está se espalhando. É preciso analisar por essa perspectiva. Valores ocidentais versus valores islâmicos. Os valores ocidentais nos fazem agir de uma certa maneira. Os valores ocidentais nos levam a um estilo de vida diferente. O que significa sair, ganhar dinheiro, aproveitar a vida, viajar. Capitalismo, liberdades individuais, respeito pelos direitos humanos e até pelos direitos dos animais, ou ter cachorros em vez de filhos? Não estou dizendo se isso é bom ou ruim, só te conto aonde os valores ocidentais nos levam agora. Por outro lado, os valores islâmicos fazem você levar um estilo de vida diferente, deixar a barba crescer, incentivar suas mulheres a não terem ensino superior, usar hijab ou até burca. Se isso for melhor, caso esse jovem tenha muitos filhos, não se preocupe em sair ou se divertir. Esses são os valores islâmicos em ação. Isso que vemos no Ocidente como um problema não está limitado apenas ao mundo muçulmano. Nós importamos isso, então faz parte do nosso ecossistema e da nossa cultura também. Temos que lidar com isso. Agora que você entende, trata-se de valores islâmicos contra ocidentais. Tudo o que você precisa fazer é decidir de que lado você está, o que você quer, para qual direção você quer que seu país siga. Agora que você entende, vou te contar o que está acontecendo. Então, essa mulher que nasceu e foi criada em Nova York, eu acredito, tweetou isso, certo? 2,6 milhões de visualizações. Nardin Kiswani, ela disse: finalmente Nova York está se convertendo ao Islã. Isso é uma declaração. O que quer dizer? Nova York está se convertendo ao Islã? A América não é um país muçulmano, ok? E Nova York não vai a lugar nenhum. Sim, importamos um pouco do Islã, o que é muito ofensivo, mas ninguém notou. Sem se importar com possíveis ofensas, ela segue. Cachorros têm seu lugar na sociedade, mas não como pets dentro de casa. Sim, de acordo com os valores islâmicos, esses são os seus valores, esses não são os nossos valores, como dissemos o tempo todo. Eles são impuros, então você sabe, é isso que eles fazem. Eles te provocam, aliás. Ela é uma grande defensora do Hamas de novo. Ela é muçulmana.
Fala com sotaque de Nova York, mas não é americana. Ainda é muçulmana. Então, senador Randy, tudo bem, o senador respondeu. E ele disse: se eles nos obrigarem a escolher, a escolha entre cachorros e muçulmanos não é difícil. Agora, ele poderia ter sido um pouco mais esperto, porque os muçulmanos são apenas ativistas que aplicam e tentam importar valores islâmicos, espalhando o Islã pelo Ocidente. Então, os muçulmanos são o canal, os muçulmanos são os atores, mas o que realmente devemos temer é o Islã. Então, se ele tivesse dito, se eles nos obrigarem a escolher entre cachorros e o Islã, essa não é uma escolha difícil. Era isso que ele devia ter dito, mas entendi o que quis dizer. Mas no momento em que ele disse isso, o mundo inteiro simplesmente enlouqueceu. Então deixa eu te mostrar com o que ele está lidando. Então Piers Morgan, como sempre, o covarde que ele é, diz: seu nojento idiota. O que há de nojento nisso, Piers? Nojento é um grande líder muçulmano de Nova York dizer: devemos abrir mão dos nossos cachorros porque Nova York está se tornando islâmica. Isso é totalmente aceitável. Não seremos envergonhados e conquistados como os europeus. Com certeza, escolho meu cachorro. Não há nada de errado nisso. Não precisamos ceder nem um centímetro para eles. Ok, lembre-se sempre disso. Eles vieram para o seu mundo próspero e civilizado depois de destruírem o deles. Sim, eles vão te dizer que foi o Ocidente que arruinou os países deles. Ok, tudo bem, tanto faz. Não nos importamos. Você é um fracasso, não importa. Dê desculpas o quanto quiser, não nos importamos. Você é um fracasso. E você disse: meu país é uma porcaria. Posso, por favor, ir para o seu país? Nós dissemos: ok, você pode vir, mas naquele momento deveríamos ter dito: você não vai trazer seus valores, não vamos deixar você ditar as regras. Nós não vamos deixar você modificar nosso estilo de vida para acomodar seus valores, porque seus valores criaram o Oriente Médio. Afeganistão, Síria, Bangladesh, Paquistão, essas são sociedades fracassadas, então não vamos importar valores fracassados. Veja esse indiano, Rohana. Ele diz: precisamos chamar isso como é, um preconceito repugnante. Esses liberais hindus, não entendo como são tão estúpidos. Os muçulmanos têm oprimido eles na Índia há tanto tempo. Essas pessoas deveriam ser as primeiras a soar o alarme, mas não são, porque existe algo na mente de um imigrante. Sempre existe esse complexo de inferioridade que, por algum motivo, está enraizado no cérebro deles. Eles nos olham de cima, seus idiotas, mas não olham para você assim. Se te menosprezassem, não teriam deixado você entrar. Eles abriram seus países, abriram suas portas, eles te acolheram. Eles te deram um lugar igual na mesa. Tanto que você pôde falar contra o país deles, a identidade deles, a história deles, tudo. Foi assim que eles abriram as portas para você. Tente isso na Índia, entre indianos que são muito nacionalistas, e espero que permaneçam assim. Queridos indianos, não aceitem que falem mal do seu país, principalmente quando estão na Índia. Ok, se o seu país não presta, o que você está fazendo lá? Então, essa é a atitude que o Ocidente precisa adotar e precisa ter. Quero dizer, o deputado Randy Fine faz seu trabalho, mas todos os ocidentais, de esquerda ou direita, também precisam fazê-lo. Os esquerdistas não farão isso, pois são de coração mole e sempre se esforçam. Está no DNA deles bajular tudo que seja anti-ocidental. Então, novamente, o deputado respondeu: você realmente quer se aliar àqueles que querem proibir americanos de terem cachorros? Estou ansioso pelo debate. Pode vir. Com certeza, com toda a certeza absoluta. Jake Tappa disse: preconceito nojento. Randy Fine respondeu: então você concorda. Não entendo. Como você não se ofende com esse tweet? Eu simplesmente não entendo. Você consegue imaginar ir para o Catar, Arábia Saudita ou Emirados Árabes Unidos? E você diz para eles que não pode abater animais do jeito que fazem para o halal? Você não pode fazer isso. Imagine que você será preso ou deportado. E com toda razão, você, como estrangeiro, não tem absolutamente nenhum direito de mudar os valores do país. Isso já é ótimo. Está funcionando. Veja, os Emirados Árabes Unidos também estão indo bem para eles. Por isso, suavizei minha opinião sobre os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos lidaram melhor com o multiculturalismo que o Ocidente. Os valores ocidentais precisam de ajustes. O Cyberpunk Dingo fez um ótimo vídeo. Confira no canal dele. Como Singapura lidou com o islamismo e está cercada por organizações jihadistas islâmicas radicais e extremistas. Mas em Singapura é multiétnico, multicultural e multirreligioso.
E por algum motivo, os islamistas em Singapura são os mais moderados. Eles não são oprimidos nem reprimidos, estão felizes. Veja como eles lidaram com isso. Não há a mesma liberdade individual do Ocidente, mas isso é aceitável. Acho que quando você está lidando com culturas estrangeiras que estão determinadas a impor seus valores a você, então é preciso limitar certas liberdades individuais em favor da segurança coletiva. Você não está trazendo aquele velho argumento de segurança versus liberdades, está? Sim, isso funcionou no Ocidente e funcionou na América, maximizando as liberdades individuais e comprometendo um pouco a sua segurança. No 11 de setembro, vocês abriram mão de certas liberdades individuais pela segurança. Esse equilíbrio sempre é necessário. Acho que foi Thomas Jefferson quem disse que aqueles que abrem mão de suas liberdades em favor da segurança não merecem nenhuma coisa nem outra. Acho que foi Thomas Jefferson, um dos pais fundadores, quem disse isso. Funcionou perfeitamente bem nesse contexto no final do século XVIII, funcionou perfeitamente bem, mas não pode funcionar nos dias de hoje. E Eric Swalwell, ele afirmou que a América é melhor graças à nossa comunidade muçulmana. Na verdade, você está 2 prédios abaixo por causa da comunidade muçulmana, mas vamos chamar de Islã. Eu não me importo com muçulmanos, cristãos, hindus ou seja lá o que for, eu não me importo com isso. Estamos falando sobre valores fundamentais que moldam o seu país. É assim que os valores são importantes. Acredito que manteremos os valores americanos ou ocidentais apenas os reformando e ajustando, sem substituí-los por valores islâmicos. Precisamos agir assim, mas pioramos quando pessoas como ele espalham ódio. Republicanos que não denunciam esse veneno só aumentam seu alcance. Qualquer republicano que fale contra isso, eu diria, não entende. Você realmente não entende. Olha, é assim que os muçulmanos estão dizendo. O congressista dos Estados Unidos, Randy Fine, insultou quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo todo. Se nos forçarem a escolher, a escolha entre cachorros e muçulmanos não é difícil. Como disse, se ele falasse Islã seria melhor, mas é igual. Muçulmanos estão impondo valores islâmicos. Exatamente, foi o que falei. Que lenda. Hora de ir para casa. Não abandonem seus cachorros, pessoal. Primeiro são os cachorros, depois porcos e depois áreas sob Sharia. Isso já aconteceu. De acordo com o vice-presidente do grupo, Nur Haba, o grupo atualmente tem 30 membros, mas planeja expandir rapidamente para cobrir toda a cidade. Ele descreve as patrulhas muçulmanas como uma espécie de vigilância de bairro, mais turbinada, com membros vestidos como policiais e dirigindo carros idênticos aos carros de patrulha da polícia. Os moradores dizem que se sentem desconfortáveis com as patrulhas, que eles descrevem como semelhantes à polícia da Sharia. Alguns questionaram o objetivo das patrulhas, argumentando que o Departamento de Polícia de Nova York já é bastante diverso. O trabalho deles é patrulhar as ruas e proteger as pessoas de assédio e crimes. Então, por que precisa haver um grupo muçulmano encarregado do mesmo trabalho que a polícia? Outros muçulmanos também questionaram a necessidade dessas patrulhas, e moradores temem que seja mais uma forma de impor a lei Sharia. Grupos parecidos já são vistos em outras grandes cidades europeias, como Dinamarca, Alemanha, França, Suécia e Grã-Bretanha. Essas patrulhas ocorrem há anos, e uma reportagem da CNN flagrou muçulmanos em Londres assediando moradores. Em Whitechapel, é possível ouvir um homem insultando um homossexual, chamando-o de nomes ofensivos e dizendo que ele não era bem-vindo em uma área muçulmana. Alguns denunciam moradores por beberem, dizendo que, por ser área muçulmana, álcool é proibido. Eles também abordaram uma mulher na rua, dizendo que sua saia curta era proibida em áreas muçulmanas. Agora, com a chegada das patrulhas muçulmanas a Nova York, americanos temem sofrer o mesmo tipo de assédio por não seguirem práticas islâmicas. Suas mulheres não poderão sair à noite vestindo o que quiserem. Este é o primeiro passo. Claro, você começa pelo alvo mais fácil, filhotes fofos, cachorros. Enquanto isso, veja isso. Dizem para seguirmos abrindo nossas cidades, vilarejos e estados para muçulmanos e o que eles dizem. Ouça. A maioria dos meus clientes é muçulmana. Procuro trabalhar só com muçulmanos, seja mecânico, corretor de seguros, qualquer um. Tento criar algo assim. Muhammad Sharif sempre mencionava isso. Construção de nação. Sim, eles constroem uma nação dentro da América. Isso é sectarismo. Basta olhar para o Reino Unido. Eles estão votando de acordo com linhas religiosas, eles não se importam com o que você está oferecendo para eles? Saúde universal, cortes de impostos, nada disso importa para eles. Se você diz, eu sou muçulmano, vote em mim, então eles estão incentivando os muçulmanos a votar só nesse cara. E é isso. É assim que a equação deles é simples, e estão dizendo pra gente que temos que aceitar isso. Como muçulmanos em Chicago, podemos criar nossa própria pequena nação.
Em Chicago, podem criar sua própria nação. Quanto tempo até exigirem soberania? Isso incentiva o separatismo e o Estado vai reprimir. O que pode ocorrer em resposta? Atentados suicidas. Os muçulmanos não se submetem facilmente e costumam dizer que amam mais a morte do que a vida. Acreditamos que a vida começa na morte? Os muçulmanos sempre dizem aos descrentes que não devemos temer a morte. Essa falta de medo da morte é o que sempre nos deu poder sobre eles. Se você segue a política woke ou a política dos democratas de esquerda ou do Partido Trabalhista nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, você está empurrando seu país para um desastre. Tudo o que precisamos já temos. Só acho que falta nosso próprio sistema judiciário. That's one of my side projects. Trata-se de um projeto paralelo, então ele também atua nisso. É o próprio sistema judiciário, a Sharia. Veja que devemos aceitar isso. Quero te mostrar isso. Esse é o meu pior pesadelo. Ver esse cara se tornando presidente dos Estados Unidos, Gavin Newsom. Então ele tuitou e disse: renuncie agora, seu porco racista. É isso. Os clichês, os contra-argumentos são antigos, estão ultrapassados. E como eu disse, você não precisa se desculpar. Nós não precisamos nos desculpar por quem somos. Ou não precisamos nos desculpar pelos nossos valores. Permitimos que praticassem sua religião. Nós permitimos que eles levassem vidas prósperas. Existem muitos empresários muçulmanos bem-sucedidos no Ocidente. Mas o que não vamos permitir é começar a perder nossos valores um por um, para que eles possam ser substituídos pelos seus valores um por um. Na verdade, chegou a hora de revertermos o curso. Precisamos dizer não à Sharia, não às escolas religiosas, não ao abate halal. Dizem que há liberdade religiosa, mas isso não faz parte dos valores deles. O Islã não apoia essa liberdade. Você pode ser dhimmi, permitido apenas a cristãos e judeus. Politeístas não podem viver sob o Islã. Alguns países permitem isso por serem modernos, mas o ISIS e o Afeganistão não permitem. Por que deveriam? Isso não é permitido no Islã. Por isso o Afeganistão retomou a escravidão. Mas isso é um valor ocidental. Respeito aos direitos humanos, liberdade religiosa, etc. Fomos nós que fizemos isso. Mas se a sua liberdade religiosa vier às custas de um dos nossos valores fundamentais, como o fato de não gostarmos de torturar nossos animais, não gostamos disso, odiamos isso, então não vamos permitir o abate halal. O que eles farão? Vão começar a fazer isso sozinhos nos quintais. Aliás, isso realmente foi permitido na América. Deixa eu te mostrar isso. O que diabos aconteceu, América? Por favor, América, acorde. Olha isso. O que está acontecendo? De acordo com a citação da portaria, possuir, manter ou abrigar porcos, cavalos, vacas, ovelhas, cabras, lhamas, aves domésticas, coelhos ao ar livre é proibido. E esta seção não se aplica para fins temporários de sacrifício religioso, conforme permitido por lei. Então, os muçulmanos, uma vez por ano, celebram o Eid al-Adha, no qual eles sacrificam vacas, cabras e às vezes camelos. Nesses dias, os países muçulmanos ficam sujos e imundos. Certo, sujos e imundos. Isso reforça o caráter de terceiro mundo desses países. Nações ricas do Oriente Médio, como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, não permitem isso, ao contrário de Bangladesh, Índia e Paquistão. Eles já aguentam isso e querem que você aguente também. Eles estão dizendo para permitir que abatam cabras, ovelhas e vacas em seus quintais, o que não deveria ser permitido. Mas eles debateram por um tempo. Isso aconteceu em Michigan, eu acredito, e eles venceram. Permitiram isso por liberdade religiosa, porque nossa cidade já é suja. Não queremos piorar isso. Os debates duraram pelo menos 3 horas na prefeitura de Hamtramck sobre a nova lei de sacrifício de animais. Realmente ridículo. Resolução catastrófica. Se não for aprovada, então estamos prontos para levar isso ao tribunal pelos direitos religiosos. Direitos religiosos. Olha esse cara, e sem vergonha nenhuma, no país dele, acho que ele é bengali. Talvez eles tenham literalmente massacrado minorias aos milhares. É disso que falo sobre valores ocidentais. Eles se aproveitam de nós. E se você continuar cedendo, como aqui, vai perder seu país.
Temos que ser ofensivos sem pedir desculpas pelos nossos próprios valores. Não há outro jeito. Ao longo da história da humanidade, seres humanos, sociedades, culturas, países e impérios sempre lutaram porque são movidos pelo seu conjunto de valores e, em suas mentes, acreditam que seus valores são superiores. Toda vez que uma civilização achou que seus valores eram inferiores, ela foi extinta. Nós não merecemos ser extintos, não precisamos ser extintos. Os valores ocidentais realmente criaram a maior civilização conhecida pela humanidade. Tudo o que você vê ao seu redor foi moldado pelo Ocidente. Absolutamente tudo. Esse foi o segundo debate sobre a nova portaria, com uma multidão do lado de fora da prefeitura, preenchendo fichas para falar e assistindo tudo pela TV interna. Não, não é seguro nem seguro. Olha essa mulher de cabelo rosa, com certeza ela faz parte da comunidade LGBTQ e com certeza ela votou em um muçulmano em Hamtramck, com certeza. Assim, eles percebem que serão tratados como animais, sacrificados e ficarão hostis com mulheres que não se vestem de certo modo. Já ocorreu na Europa, então acontecerá na América também. Ou humana. E eventualmente, sabe qual é a parte triste? Eventualmente esses desgraçados vão colocá-los no poder. Eles fogem para bairros de brancos e depois querem dar lição de moral sobre racismo. Eles não mudam. Esses woke imbecis nunca vivem entre refugiados ou imigrantes. Nunca mesmo. Mas estão sempre prontos para te dar lição sobre os benefícios. Porque porões, cozinhas, banheiros ou quintais não são lugares adequados para o abate de animais vivos. Muitos, inclusive muçulmanos locais, eram contra, citando preocupações sanitárias caso os animais fossem sacrificados em casa e não em ambiente estéril. Você sabe por que alguns muçulmanos realmente se opõem a isso? Porque eles já viram, estou te dizendo. Até as partes mais limpas viram um lixo durante os dias do Eid. Especialmente nos bairros mais unidos de Hamtramck. A portaria aprovada na terça-feira permite o sacrifício religioso de animais, desde que seja legal e humano. O que há de humano em cortar o pescoço de um animal? Eles lutam por 4 ou 5 minutos. Às vezes é o melhor compromisso. Não queremos restringir as liberdades religiosas e não queremos deixar isso ao acaso, sem regulamentações. Naur Ali, da Cary, Michigan, afirma que muitos muçulmanos pagam um açougueiro pelo sacrifício religioso, mas para algumas famílias isso não é prático. Bem, muitas famílias normalmente fazem isso dentro de sua propriedade, como no quintal ou na garagem, e, novamente, descartam o animal de acordo. Não. O que quer dizer com descartar? Isso é patético. Permitiram mesmo isso. Quando me mudei para a Austrália, percebi, o sistema de multas é muito bom. Recebe a multa pelo correio e deve pagar. Se não pagar, acumulam taxas e um oficial pode aparecer. É tipo, poxa, então você tenta fazer a coisa certa porque não quer receber uma multa. Mas esse é um ambiente de muita confiança. Desde então, vi na Inglaterra, pois o país está cheio de pessoas do terceiro mundo. As pessoas não se importam com multas. As pessoas não pagam. Se uma pessoa branca estivesse fazendo algo contra as regras do conselho, ela teria medo de receber uma multa. Mas como essas pessoas vêm de países do terceiro mundo, e agora, como o número é tão grande, ficou quase impossível fazer cumprir essas leis e aplicar multas a essas pessoas, ficou impossível. Então, a confiança se foi e, como resultado, você perdeu a maior força que tinha em suas mãos, que era multar as pessoas e mantê-las na linha. É isso que queremos dizer quando dizemos que, ao importar o terceiro mundo, você se torna o terceiro mundo. O terceiro mundo é o terceiro mundo. Por causa do seu povo, de todo o sistema. E dessas pessoas vêm seus políticos, que também são corruptos, e como resultado, toda a sociedade é corrupta. Não é porque o Ocidente está bombardeando eles, é porque eles não seguiram alguns princípios fundamentais, como o Estado de Direito, como a democracia, como a honestidade, como desenvolver confiança. Assim começou a sociedade ocidental. Agora estão em conflito. De um lado, os princípios liberais de igualdade e humanidade. De outro, a percepção de que não é bem assim. Se tentarmos agradar demais outras culturas, perderemos nossos valores e, consequentemente, nossos países. Então, é triste. Não acho que devemos pedir desculpas. Por favor, não faça isso. O senador Randy Fine fez. Acho que não é sobre muçulmanos, hindus, budistas ou qualquer outro grupo. É sobre abandonar ou modificar seu modo de vida para acomodar o modo de vida de outra pessoa. O que, na nossa opinião, é retrógrado, primitivo e arcaico. Essa é a nossa opinião, e somos livres para tê-la, assim como eles têm a opinião deles sobre a nossa ordem mundial ocidental.